Bom dia para quem está chegando, que eu ainda não dei bom dia. Comecei a gravar agora. Vou começar a compartilhar a minha tela para vocês. Então vamos lá, pessoal. Bom, todos estão vendo a minha tela? Alguém não está vendo a tela? Então, sim. Está vendo? Sim. Ótimo, maravilha. Bom, então, pessoal, essa primeira aula vai ser um pouquinho diferente das demais. Eu já deixei ela escrita no Journal para a gente ganhar tempo, porque nessas primeiras aulas eu vou querer fazer algumas revisões do ensino médio. Então, quero fazer isso rápido, mesmo porque isso não faz parte da Enem. Então, por isso eu já deixei preparado para a gente tentar ir mais rápido, tá? Mas na maioria das vezes eu vou tentar não estar com a aula já escrita e eu vou escrevendo porque eu acho que a aula fica muito mais legal quando a gente vai pensando junto e construindo o pensamento junto, certo? É assim que eu gosto de ver a coisa. Então, por isso que eu sempre digo, porque vocês podem me interromper a todo momento, podem fazer comentários, podem fazer perguntas, tá? Não tem problema. Bom, coloquei aqui, esse arquivo que vocês estão vendo vai estar no Moodle logo depois que a aula terminar, tá? Eu vou gerar um PDF dele e vou colocar ele no Moodle. Então, tá aqui o meu nome completo, para quem não me conhece. Aqui está o meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail. Bom, eu pus aqui a sugestão para vocês abrirem as câmeras, para eu conhecer vocês, para vocês se conhecerem, né? Ainda mais que eu imagino que muitos aqui são calouros, entraram na universidade e nem conheceram nenhum dos colegas, né? Porque já entraram nesse sistema à distância. E é muito bacana, né, o contato de vocês como alunos. E até por isso eu coloquei aquele fórum de conhecimento, para vocês se conhecerem, sabe? Aquelas perguntas. Mais do que eu conhecer vocês, também acho que é importante vocês se conhecerem, para vocês fazerem amizades, os contatos. Isso é muito importante. Tá? Muito bem. Eu queria fazer também uma pergunta para vocês, né? Se todo mundo está tendo acesso ao AVA, ao Moodle, se alguém não tiver acesso a ele, por favor, me manda um e-mail. Para todo mundo acesso ao material dessa turma, tá? Que até agora só tem o texto de apresentação e o fórum de apresentação. Também queria perguntar quem recebeu o convite do Google Agenda para esse evento da aula. Quem não recebeu, por favor, me envia um e-mail, nesse e-mail aqui, tá? Para eu estar adicionando. Lembrando que eu falei no começo, né, que todos os e-mails que estavam naquela lista eram e-mails não institucional. Então, se você preferir que eu coloque o seu e-mail institucional, pode me mandar um e-mail que eu troco o seu e-mail pessoal pelo institucional. O que mais? Meu e-mail. Todo mundo que está aqui, imagino que veio pelo e-mail, né? Ou alguém que está aqui não veio pelo e-mail? Eu só consegui colocar a aula no AVA hoje. Alguém que está aqui não veio pelo e-mail? Pode colocar aqui no chat. Deixa eu ver aqui as perguntas no chat. Enquanto isso, se eu vou disponibilizar o PDF no Moodle, eu vou. Anthony não está tendo acesso ao Moodle. Se você não estiver tendo acesso ao Moodle, é bom você entrar em contato com o NTI, tá? Para resolver isso. Eu posso depois estar colocando aqui o e-mail do NTI para vocês entrarem em contato com eles. Bom, eu esqueci de colocar, mas vou colocar o plano do curso, desse curso no Moodle, tá? Eu acho que é interessante vocês verem lá o plano do curso, mesmo porque
Eu não vou estar colocando todas as bibliografias desse curso, todas as referências estão aqui nesse primeiro momento, então é bom você olhar lá todas as referências para você consultar, tá? Então, só lembrando, né, os nossos encontros síncronos serão nessas terças e quintas, às 7h30, tá? Nesse endereço, sempre vai ser nesse mesmo endereço. Alguém pediu para entrar. Bom dia, Ítalo. O que mais? As aulas serão gravadas e depois eu vou colocar no Moodle, que eu já falei. As anotações também. Bom, qual é a ideia desse curso, basicamente? O que eu vou fazer aqui? Eu vou, basicamente, seguir, né, a ementa do curso e tentar conversar com vocês sobre os assuntos da ementa do curso. Geralmente, na maior parte do tempo, eu vou estar seguindo o livro do Sapolsky. Em alguns momentos, alguns temas que não tem no livro do Sapolsky ou que não está tão legal lá, eu vou estar usando o livro do Guido Risi ou o livro do Stuart. Eu recomendo que vocês estejam acompanhando o livro do Sapolsky, tá? Eu não posso fazer divulgação de PDF pirata, mas esses livros, todos aqui você encontra facilmente o PDF deles, tá? Pirata ou não, de preferência ou não pirata, mas... bom, então a ideia é seguir esses textos, então eu recomendo que vocês leiam antes e depois também das aulas e façam todos os exercícios dele, tá? Eu vou falar sempre, olha, eu estou nesta aula conversando sobre o capítulo tal. Aí você, depois da aula, o ideal, né, é você ir lá e fazer todos os exercícios possíveis desse tema, né? Tem uma brincadeira que eu sempre digo, né, que eu tinha um colega da época da graduação que dizia que não tem segredo para ser aprovado na disciplina. Basta fazer todos os exercícios do livro. Isso para ser aprovado. Se você quiser tirar mais do que 9, basta você fazer os exercícios de 2 livros. Mas isso é só uma brincadeira. Bom, o que mais? Como eu falei, né, as outras referências você pode ver no plano do curso. A metodologia eu já falei que eu vou fazer. Bom, eu recomendo que vocês conversem entre vocês, né? Até por isso, de novo, que eu coloquei aquele fórum de apresentação. Eu acho legal vocês conversarem entre vocês. Uma coisa que eu acho muito bacana, muito produtiva estou dizendo para fazer todos os exercícios do livro, né? Aí você se reúne com mais 2 colegas, por exemplo, e daí vocês dividem os exercícios do livro em 3, certo? Cada um faz um pedaço e depois vocês juntam tudo, discutam, comenta, olha, eu não consegui fazer esse exercício, o outro diz, para esse exercício eu tenho uma ideia. Isso é muito produtivo, sabe? Seria muito bacana que vocês conseguissem fazer isso, mesmo de maneira virtual, tá? Utilizando os meios que vocês têm de videoconferência, de WhatsApp, e-mail, tudo mais. Que mais? Isso aqui já falei. Bom, uma coisa que eu acho bem bacana também de dizer é curtir o curso, tá? Uma coisa interessante que eu sempre digo a gente escuta muito dizendo, né, que a matemática é importante, a ciência é importante, mas eu acredito que antes de ser importante, a ciência não surgiu por ser importante. Depois que perceberam que ela era importante, foram usar. Mas antes de tudo, ela surgiu porque ela é interessante, ela é bonita, ela é legal, tá? E o mesmo acontece aqui no curso de cálculo, tá? Os objetos estudados no cálculo, a maioria deles não surgiram porque era importante fazer aquilo, era obrigação fazer aquilo. A maior parte das coisas surgiu porque alguém achou aquilo lá o máximo, achou aquilo lá muito legal, muito interessante. Então, eu espero que vocês façam isso, sabe? Também, em alguns momentos, tratem esse curso como entretenimento, se divirtam, tá? E vocês vão ver que
temos muita coisa muito bacana. Bom, outra coisa que eu acho legal de sempre dizer na primeira aula é: não existe pergunta boba, tá? Qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tiver, faça. Me interrompa, faça a tua pergunta. Se você não se sentir confortável também, vamos ser, como que se diz? Vamos ter um bom senso, né? Não vai me interromper no momento inapropriado para fazer uma pergunta. Sei lá, tô fazendo um exemplo e daí você me para perguntar sobre o que eu fiz há 3 exemplos atrás. Aí não, né? Tem um momento apropriado para você fazer essas perguntas. Se passar o momento, pode ficar livre para me mandar um e-mail e perguntar, ou colocar no fórum de dúvidas. Eu vou estar sempre tentando colocar, depois de cada aula, um fórum de dúvidas sobre a aula, aí você coloca a dúvida lá, tá? Outra coisa que eu gosto de dizer é que várias perguntas que foram consideradas bobas revolucionaram a ciência. Provavelmente a sua pergunta não vai revolucionar a ciência. Não seja tão pretensioso. O mundo é muito grande, a ciência é muito velha. Provavelmente outras pessoas já tiveram essa mesma pergunta que você teve. Por isso que a sua pergunta não vai revolucionar a ciência. Mas com certeza a tua pergunta vai revolucionar o teu aprendizado. Ela vai te fortalecer, vai te amadurecer, tá? Bom, provavelmente nós teremos monitores para essa disciplina, mas a seleção da monitoria vai começar na quarta-feira, então até agora nós não temos monitor definido, mas assim que eu tiver alguma definição sobre a monitoria, eu vou estar avisando vocês. Bom, as nossas avaliações, como vão acontecer? Vão ser provas escritas, que a gente vai realizar aqui no Google Meet. Vou pedir para todo mundo compartilhar a câmera, vou mandar a prova para vocês no e-mail, e vocês vão fazer a prova, mostrando para mim tudo o que está acontecendo, tá? Até por isso que é importante, em algum momento, eu ver o rosto de vocês, porque depois na prova, eu não sei quem é quem, né? Sabe que eu até desconfio que aconteceu de alguém ter feito trocado de pessoa, mas eu não tenho como afirmar, mas às vezes pode acontecer, né? Então, por isso que é importante eu já ir conhecendo os rostos de vocês. Bom, e daí, depois, né, que você terminar, sempre você vai estar lá com a câmera ligada, fazendo a prova. Daí, quando você terminar, o Google Meet tem aqui esse recurso, né, da erguer a mão. Você levanta a mão e daí eu te falo, fulano, você terminou a prova? Aí você fala para mim, terminei. Aí você vai lá, aí eu te digo, então vai, escaneia a tua prova e me manda. Aí, como que você faz para escanear? Você pode vir aqui no teu celular, aí você entra no Google Drive, deixa eu até fazer aqui o caminho. Você entra no Google Drive, cadê meu Google Drive? Você entra no Drive, aí no Drive vai ter uma parte aqui, ó, do maisinho, de colocar um novo. Aí você clica no maisinho, depois digitalizar. Aí depois que você digitalizar, você aperta para tirar a foto, e daí você dá OK, e isso vai gerar um PDF. Esse PDF vai estar no seu Google Drive. Aí você vai lá, pega todos os PDFs que tem no seu Google Drive, abre eles, faça download deles, junta todos esses PDFs num PDF só e me envia. Tá bom? Muito bem. As datas das nossas avaliações. Eu gosto de já começar com as datas definidas, né? Então, nossas datas serão, para vocês já irem se preparando. Veja, está bem perto, né? Vão ser bem próximas as provas. No PLE, eu fiz apenas 3 avaliações por causa do tempo, e que eu acho que é o mais apropriado. Mas vocês podem ver que o regimento da UFAL diz que as avaliações têm que ser 2 ABs, né? AB1 e AB2. E cada AB tem que ser composta de 2 avaliações. Essas avaliações podem ser exercícios, mas eu acho mais apropriado colocar provas mesmo. Então, por isso, nós vamos fazer 4 provas, certo? Essas 2 primeiras é a AB1, e essa terceira e quarta
são a AB2, tá bom? Aí depois, para quem atinge uma certa nota, há o direito de fazer uma reavaliação. O que é essa reavaliação? Reavaliação, você vai substituir a menor AB. Ou seja, se você tirou a menor das suas médias, foi a B1, entre a B1 e a B2, qual foi a menor? Aí você vai fazer uma prova sobre o menor conteúdo. Por exemplo, a minha menor nota foi na B1. Então, você vai fazer uma prova sobre a prova 1 e a 2. E essa nota, se for maior do que a sua nota da B1, vai substituir a sua nota da B1. Tá bom? A mesma coisa se a sua pior nota foi da B2. Você faz a prova da reavaliação e ela vai substituir, fazer uma prova da reavaliação. O assunto dessa prova vai ser conteúdo da 3 e da 4, certo? Se a sua pior nota foi a B2. E daí essa nota, se for maior do que a nota da B2, ela vai substituir a nota da B2. Depois também, para quem tem uma certa nota, tem o direito de fazer a prova final, certo? Que vai ser nessa data aqui. A prova final, depois tem um quociente lá que é feito, 4 vezes um tanto, mais 6 vezes outro tanto, divide por 10. E se é maior do que 5,5, você está aprovado. Se é menor, você está reprovado. Tá bom? Todos esses números, essas porcentagens, está tudo no regimento da UFAL, tá? Vocês podem ver lá. O que eu vou fazer é apenas colocar a tua nota na AB1, no campo AB1, a tua nota da AB2 no campo AB2. Se abrir reavaliação, eu vou falar para você, pode fazer a reavaliação, vai lá e faça. Se abrir em prova final, eu vou falar para você, pode fazer a prova final, vai lá e faça, tá? Quem pode fazer, quem não pode fazer, eu quero que fique claro para vocês, é automatizado pelo sistema da UFAL, tá bom? E o que eu vou fazer é só seguir esse sistema. É o sistema que está feito, está programado na página do CIEWeb. Bom, uma coisa importante a ser dita é que essa prova final, ela está marcada no dia 4/6. O dia 4/6 não é um dia de aula, ou seja, não é nem terça, nem quinta. Deixa eu confirmar, acho que é um sábado, se eu não estou enganado. É uma sexta, desculpa, uma sexta. Por quê, né? A UFAL tem um calendário. O calendário da UFAL diz o que tem que fazer em cada data. As datas da prova final, o calendário colocou para o dia 4/6. Isso. O calendário da UFAL colocou para o dia 4 e para o dia 5 para fazer a prova final. Certo? Ou seja, sexta e sábado. Por isso eu optei pela sexta-feira, às 7h30. Só que, se vocês tiverem outra avaliação nesse horário, eu vou mudar, tá bom? Mas, para isso, eu quero que vocês me avisem com antecedência para poder mudar, tá? Pelo menos um mês antes. Digamos 4/5. Tudo bem? Alguma dúvida? Outra coisa que eu recomendo vocês a fazer é, não só na minha disciplina, tá? Isso aqui é um recado não só para a minha disciplina, mas tentem conversar com os professores para não ter provas nos mesmos dias, tá? Pedir para o professor mudar o dia da avaliação, porque vai chocar com outra avaliação, não é uma coisa anormal, tá? Tenham essa liberdade com seus professores. Lógico que você tem que respeitar e quem marcou antes, certo? Por exemplo, o professor A marcou a prova num dia, 20 dias depois o professor B quis marcar no mesmo dia. Com quem que eu vou conversar? Com o professor A ou com o professor B? Professor B, porque o B marcou depois. Quem marcou antes tem prioridade, certo? Então, como eu imagino que eu sou o primeiro professor que está marcando as provas para vocês, essas daqui, prova 1, 2, 3, 4 e reavaliação, eu não mudo, tá? Eu posso mudar a final, mas essas não. A não ser que alguém já marcou. Vocês têm alguma prova marcada nesses dias aqui, que eu coloquei, da prova 1, 2, 3, 4 e reavaliação?
Por Não? enquanto, a gente só tem uma marcada pro dia 17 do 3, então não. Não, acho que não. Ótimo. Muito Por bem. enquanto. Muito bem. Bom, 17 já é o outro dia, então É, né? é o quê essa prova? É Física 1. Física. Ó, até legal, né? Porque física e cálculo são bem próximos, daí dá para estudar um junto com o outro. Ô, Bom, professor, diga. a prova final vai ser no mesmo dia, de Física 1. Oi? A prova final, 4/6. A prova final, não, infelizmente, a prova final não vai ter como seguir essa linha de provas no mesmo dia, porque, como eu falei, né, o calendário só deixou 2 dias para a prova final. Então, imagino que vocês vão fazer mais do que 2 disciplinas, né? Mas eu posso pensar em outra coisa, tá? Mas a prova final, o mais importante é não chocar o horário, tá? O dia provavelmente vai ter outro dia, sim, mas o mais importante é não deixe chocar o horário, tá bom? Nesse horário, 7h30 também, é 7h30 essa prova que você vai fazer, no 4/6? Ela não colocou horário, não. Não? Tá. Depois então a gente vai decidir isso, daí a gente vê, tá? Mas não se preocupe, a gente vai tentar pelo menos não coincidir o horário. Por isso é importante não ficar de prova final, tá? Tô morrendo de vontade de falar mal do calendário, de quem fez o calendário, porque eu acho que foi mal feito, mas esse não é o momento para fazer isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Ô, professor, a gente só vai ter 3 meses de aula? Isso, exatamente. O nosso calendário finda no 4/3. Exatamente. Não, são mais do que 3 meses, né? Porque a gente está começando agora, são 4. Porque a gente já está no final. É. Nem conta mais. Sim. Vai ser igual o PLE. Vai ser bem parecido com o PLE, bem corrido. Mas pelo menos vão ter 4 provas. Oi? Pelo menos vão ter 4 provas, porque eu me lembro que lá no finalzinho eu só descaminhei lá na prova 3. Aí vai ter 4, vai ser mais tranquilo, dá pra sofrer menos. Eu já comecei descambiado, mas... Desculpa, eu acho que ainda não estou acostumado com algumas gírias. O que significa descambiado? Eu falei descaminhado. Ah, descaminhado. Ah, entendi. Muito bem. Eu já estava pensando no câmbio do caminhão, alguma referência sobre isso, mas caminhado, tá bom. Certo. Isso aqui eu já falei. Bom, essa coisa das notas aqui, eu estou explicando como que acontece o cálculo das notas, mas eu já falei sobre isso, né? Essa daqui seria a regrinha do jogo, mas é bom você conferir no regimento, tá? Eu fiz isso aqui meio de cabeça, então talvez pode ser que o regimento esteja um pouquinho diferente. Muito bem, eu acho que sobre o plano do curso é isso, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre o plano do curso, antes da gente começar a falar de matemática? Tá tranquilo aí. Dúvida, algum comentário? Claro. Tá claro, né? Muito bem. E para quem reclamou que vai ser curto, que é só 3 meses de aula, se acostuma, porque não é só esse semestre, hein? Vai ser esse, o próximo e o outro. Pelo menos 3 semestres que vão ser assim. Porque a galera está querendo recuperar o tempo perdido e provavelmente vai ter o quê? 3 semanas apenas de férias entre um semestre e o outro. Então, vamos lá.
de novo, né? Estou morrendo de vontade de falar mal de quem está fazendo os calendários, mas não vamos fazer isso. Certo. Então, vamos começar aqui começar a conversar sobre matemática. A ideia, que nem eu falei para vocês, dessas nossas 2 primeiras aulas, é fazer uma rápida revisão do ensino médio, tá? Fazer isso bem rápido, tá? Por isso até que já está tudo escrito, para eu não gastar tempo escrevendo. Para quem tiver muita dificuldade, que não viu muito desses temas, eu recomendo para vocês dar uma olhada nessa... Tem várias coleções de fundamentos da matemática bem bacana. Você pode digitar no Google Fundamentos da Matemática, você vai ver várias coleções bacanas. Mas eu recomendo essa aqui do IESE, é uma bem clássica, bem recomendada, tá? Bem legal. Então, recomendo que vocês deem uma olhada nela, tá? Um livro que não é tão difícil. Então, se alguém tiver alguma dificuldade, recomendo que faça isso, tá? Porque a minha ideia aqui é mais, não é ensinar vocês os assuntos do ensino médio. A minha ideia aqui é lembrar aqueles que já viram, e quem não viu, fala assim, puxa, eu não vi isso, tem que estudar mais, tá? Aí você vai lá e estuda. Bom, deixa eu abaixar aqui. Eu começo com uma pergunta, assim, bem simples, né? Antes de eu fazer essa pergunta, né? Você pode se perguntar, o que eu faço no curso de cálculo? Bom, eu diria para vocês, o curso de cálculo, basicamente, é o curso onde nós vamos estudar aprofundadamente funções reais a valores reais. Aí você fala, poxa, o que é uma função? E por que real? Função real. Aí eu te digo, função real é porque o domínio é um subconjunto dos números reais e o contradomínio é um número real, tá? Então, eu digo função real porque o domínio é um subconjunto dos reais e há valores reais porque o contradomínio é um número real. Tá. Aí segunda pergunta que você me faz é, tá bom, mas o que é um número real? Bom, um número real, o que é? Alguém tem alguma resposta? Ele é um valor ao longo de uma reta. Um valor ao longo de uma reta. Mas o que é um valor? Você leu aqui o meu PDF, hein? O número real, para mim, é um número que está dentro do conjunto dos reais. Ele tem então, um mas valor no qual pode ser irracional ou racional. É que é um conjunto do conjunto, naturais, inteiros, aí, racionais e irracionais, que formam o valor real. Mas o que é isso? Por exemplo, o que é um número natural? Para pensar, sabe? Se você for refletir muito bem, isso é uma coisa assim que eu, aluno do ensino médio fundamental, isso sempre me incomodou. Eu nunca vi uma justificativa no livro que me agradasse. Eu só fui conseguir ficar confortável depois, muito tempo depois, quando eu já estava na universidade. Bom, eu vou colocar aqui, aí tem as outras perguntas, né? O que é um número natural? O que é um número inteiro? O que é um número racional? Bom, eu vou dizer para vocês que existem diversas maneiras de construir, de definir eles, tá? Uma maneira, e isso não é simples, tá? Isso não é simples. É importante destacar isso. Isso é elementar, mas não é fácil. Elementar no sentido de ser uma coisa básica, uma coisa do começo. Mas o começo nem sempre é tão fácil, né? Olha o trabalho que dá para fazer um alicerce de uma casa, né? É um trabalho bem difícil. Eu, pelo menos, acho que pintar a casa é muito mais fácil do que fazer o alicerce. Seria esse o pensamento, tá? Bom, eu coloquei aqui uma referência, né? O livro do Terence Tao. Ele faz a construção de todos esses números, tá? Basicamente, a ideia é os números naturais são os números que você conta. Daí tem até uma construção que é assim. Você chama o conjunto vazio.
de 0. Aí depois você... É o que conta, né? Então, vazio não tem nada, né? Você fala que o 0 é o vazio. Aí você diz que o 1 é o conjunto que tem o 0. 2 é o conjunto que tem o 0 e o 1. E desse jeito você vai usando esse pensamento de contagem e você constrói os números naturais, tá? Isso só para te dar uma ideia, tá? De como que você constrói os números. Os naturais é bem fácil de construir. Depois, os racionais, os inteiros e os racionais também é mais ou menos fácil. Vai começar a ficar mais difícil quando você for para os reais, que não são racionais, tá? Aí tem diversos modos de fazer. Um deles é corte de Dedekind, que você tem no livro do Rudin, que é outro livro, e o livro do Terence Tao, que ele faz por classes de equivalências de sequências de Cauchy. Mas tudo isso eu estou dizendo para vocês não precisam se preocupar, vocês não precisam saber. É só para vocês terem ideia de que não é tão simples, tá? Mas, e aí, o que eu vou fazer? Você acaba de falar que o negócio é difícil, que não vai falar. Bom, o que eu vou fazer aqui vou trazer para vocês um pensamento heurístico da construção dos números racionais, tá? Não é uma construção formal, não é algo formalizado, mas é uma coisa para te dar uma ideia de como se constrói eles, certo? Bom, inclusive, essa é a ideia que fundamenta, que está por trás dos cortes de Dedekind que eu falei para vocês. Mas que vocês não precisam saber o que é corte de Dedekind, tá? Não precisa saber. Muito bem. Então, heuristicamente, o que eu vou fazer? Eu vou considerar uma reta. Aí até coloquei aqui, é uma brincadeira. Tá? Você está na universidade, a brincadeira da universidade é sempre perguntar o quê? Mas o que é uma reta? Bom, isso também não é algo muito simples, tá? Tem vários textos chamados de texto de geometria euclidiana. Você pode conferir lá. Mas tem o pensamento que você mais ou menos pensa de uma reta. Aquela coisa, por 2 pontos, passam uma única reta e basta isso, tá? Daí, esse cara aqui é uma reta. Tá? Apenas um pensamento heurístico do que é uma reta. Bom, aí, o que eu vou fazer? Tá bom, eu aceito que existe uma reta. E as aulas de manhã é às 11h30. Daquela... Alguém me chamou? A Ana Carla, acho que está com o microfone aberto e tá tendo uma conversa no fundo. Se você puder se mutar, por favor, tá? Muito bem. Ou se for outra pessoa, eu só vi rapidamente, tá? Me desculpa se for outra pessoa. Muito bem. Então, eu aceito que existe uma reta. E aí, o que eu vou fazer? Pego essa reta e vou escolher um ponto dessa reta. Vou tirar essa coisa aqui. Tirar essas coisas verdes aqui. Vou tirar isso e vou tirar isso. Então, eu tenho aqui uma reta, certo? Esse aqui em preto é a minha reta. Aí, eu vou escolher um lugar para colocar o meu ponto. Aí, escolhi, por exemplo, esse lugar aqui. Esse aqui está o meu ponto. Esse ponto aqui, eu vou chamar de número 0. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um tamanho, U. Esse aqui é o meu tamanho U. Certo? Aí, o que é o número 1? O número 1 vai ser assim. Eu vou pegar esse tamanho U e vou caminhar para a direita. Aonde ele parar é o que eu chamo de número 1. O que é o número 2? Eu vou pegar esse tamanho U e vou caminhar novamente para a direita. Aonde ele parar é o que eu chamo de número 2. Tá? Perceba que aqui eu estou usando aqui implicitamente essa ideia de contar. O que eu estou contando? Eu estou contando, entre aspas, passos de comprimento U. Tá bom? Isso é, deste modo, eu construo os números naturais. Tá bom? Então, observa que eu estou pegando a minha reta e estou identificando pontos da reta com os números naturais.
Quais são esses pontos? São os pontos que eu ando para a direita, comprimentos U, certo? Agora, e se eu andar para a esquerda? Não posso andar para a esquerda? Posso. Se eu ando para... Deixa eu copiar esse para deixar ele aqui. Se eu ando para a esquerda, eu vou estar fazendo o que eu chamo de números... vou estar completando os números inteiros, tá? Então, se eu ando para a esquerda, unidades, esse cara aqui, eu andei uma vez, certo? Só que eu estou andando para a esquerda, não para a direita. Então, eu vou chamar ele de -1. Se eu ando mais unidades para a esquerda, daí eu vou estar para o -2. Depois, -3. E assim por diante. Bom? Muito bem. Aí, esses pontos que eu andei unidades para a esquerda ou para a direita, eu chamo isso de números inteiros. Certo? Bom, agora construir os números inteiros. Novamente, essa é uma construção heurística, tá? Só para a gente ter uma ideia. Certo? Construir os números inteiros. Agora, como que eu faço para construir os números racionais? Bom, para construir os números racionais, eu posso fazer assim, ó. Pega esse meu comprimento U. Aí, eu vou dividir o meu segmento U em partes iguais, certo? Por exemplo, divido em K partes iguais. Nesse exemplo aqui, eu coloquei 5 partes iguais, certo? Use o seu poder da imaginação para acreditar que são 5 partes iguais aqui, certo? Cada uma, essa parte que, quando eu andar, então, esse tanto aqui, ó, quando eu andar esse tanto aqui, que é uma parte dessas 5 partes iguais, eu vou dizer que o tamanho dessa parte é 1 sobre K, certo? E então, e depois, se eu pegar dentre essas partes iguais, 1 sobre K, e eu andar pega J partes dessas e coloca uma do lado do outro. Eu vou dizer que esse tamanho é J sobre K. Por exemplo, o que é 3/5? 3/5 é, eu peguei a parte aqui, ó, de 1/5, que tinha aqui acima, só copiei ela e coloquei 3 dessas partes de 1/5, ó, 1, 2, 3. E andei para a direita. Esse cara aqui é, então, o meu desculpa, 3/5, certo? Se eu andar para a esquerda, a mesma coisa, daí vai ser o menos. Então, eu desenhei o -3/5. Tá, depois eu falo do menos, então. Bom, então, desse jeito, esse é o 3/5. Se eu pego agora 7 pedaços desses 1 sobre 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse cara aqui, e andei para a direita, esse cara aqui é, então, o 7/5. Tá bom? Bom, e se eu andar para a esquerda? Se eu pego, então, o meu J sobre K, em vez de eu andar para a direita, eu ando para a esquerda, essa posição vai ser o menos J sobre K. Por exemplo, eu peguei esse tamanho aqui que eu já defini aqui, que é o 3/5, em vez de eu andar esse tamanho para a direita, eu andei para a esquerda. Então, esse é o meu menos 3/5, certo? Esse tamanho, 7/5, em vez de eu andar para a direita, eu andei para a esquerda. Então, ele é o meu menos 7/5. Tá bom? Desse jeito, eu construo os números inteiros. Tá? Uma coisa importante também é que o zero, eu posso considerar o zero como um número inteiro. Como? O zero, ele é a mesma coisa do que 0 sobre K. Bom, outra coisa importante a se dizer é que todo número inteiro... Não, desculpa. Tá, vou chegar lá. Aí, eu vou pegar todos esses números que eu construí desse jeito e vou pegar um conjunto. O conjunto de todos os números que são 1J sobre K, em que J é um inteiro e K é um natural, tá bom? Esse cara aqui é o que nós chamamos de números racionais, tá bom?
Na verdade, para ficar melhor, né? Para ficar melhor que nem está ali, talvez seja melhor escrever assim, ó. Em vez de escrever menos J sobre K, eu vou colocar menos J sobre K. Tá? Então, o número menos 7 sobre 5. O número menos 3 sobre 5. Tá? Então, agora fica legal, né? Exatamente como eu tinha acima. O número J, que é um número inteiro, sobre natural. Bom, daí tem aquela velha polêmica, né? O zero está ou não está nos naturais? Então, para evitá-la, estou tirando o zero, tá? Observa que esse K que eu estou pegando aqui, né? Ele não pode ser zero. Eu falei isso. Ó, eu considerei K partes, né? Então, talvez seja bom eu colocar aqui, né? De zero. Esse K não pode ser zero. Senão não dá certo. Não existe zero partes de alguma coisa, né? Muito bem. Joia. Então, esse cara me dá os números inteiros. Os números racionais, desculpa. Agora, eu quero que vocês só observem uma coisa. Bom, comecei com os números naturais. Observa que os números naturais estão contidos nos números inteiros. Por quê? O natural, ele caminhei U para a direita. O inteiro é caminhei para a direita ou para a esquerda. E o inteiro, ele está contido nos racionais. Como que eu vejo que o inteiro está contido nos racionais? É simplesmente porque J é a mesma coisa do que J sobre 1, certo? Porque uma parte do meu U é todo o U, certo? Então, com isso, você vê que os inteiros estão contidos nos racionais. Então, eu tenho natural, tenho inteiro e depois eu tenho racional. Bom, aí você diz, tá, mas eu queria identificar como começou a brincadeira. A brincadeira começou identificando os números naturais aqui na minha reta. Depois, os números inteiros. Depois, eu peguei os racionais. E daí alguém pode perguntar, como os racionais? Eu já consegui todos os pontos da reta? E a resposta é não. Qual que é a ideia dos reais? A ideia dos reais, basicamente, é completar a reta, certo? Eu pegar os pontos que não estão identificados com os racionais e incluir eles, certo? Esses pontos que não são racionais, geralmente a gente chama eles de números irracionais, tá? Uma coisa interessante a se dizer é que a gente conhece um monte de exemplos de número, certo? Mas pode pensar, a maioria dos números que você conhece são números racionais, certo? O 1, o 2, o 7, as frações, certo? A maioria deles são racionais, certo? Mas existem muitos números que não são racionais. Coloquei alguns exemplos deles. Por exemplo, raiz quadrada de 2, o π, o neperiano. Esses são exemplos de números irracionais. Agora vem uma coisa interessante. Parece que é pouco, né? Números irracionais. Números que são reais e não são racionais. Mas, na verdade, eu não escrevi isso. Olha só, não escrevi isso. Tudo bem. Na verdade, tem uma brincadeira interessante que você pode fazer, que é assim. Eu acho que você não pode fazer, tá? Mas depois que você aprender probabilidade, você vai entender melhor do que eu estou falando. Mas é assim. Se você colocar... Vamos dizer que você coloca num saco todos os números reais. Coloquei num saco todos os números reais. Aí eu vou colocar minha mão no saco e tirar um número. Sabe qual que é a chance desse número que você tirou ser um número racional? A chance é 0. Isso quer dizer, existe muito, mas muito, mas muito mais números irracionais, reais, que não são racionais, do que irracionais. Muito bem. Alguma dúvida até aqui, antes de eu começar a falar das operações? Não? Não. Jorge.
Foi só um não, né? Ou você quer falar mais alguma coisa? Bom, os números reais, eles têm várias operações. Eu não vou estar aqui definindo formalmente como elas são, tá? Mas é bom vocês lembrarem que eu tenho a soma, multiplicação, subtração e a divisão, tá? E cada uma dessas, e essas operações, elas têm várias propriedades. Eu destaquei aqui alguma delas, certo? Eu tenho, por exemplo, a associatividade. Eu fazer B mais C e depois somar com A é a mesma coisa do que eu somar A com B e depois somar C. A mesma coisa vale para multiplicação. Eu fazer A vezes B e depois vezes C é a mesma coisa do que eu fazer B vezes C e depois multiplicar com A. Tá bom? Aqui eu coloquei o menos. Tá. Outra coisa importante a se dizer é que para todo número real, sempre existe um número real, que eu chamo ele de menos A, de modo que esse número real mais esse menos A dá o número zero. Esse menos A, é importante destacar que tem um jeito que eu construo ele. O jeito é menos 1 vezes A. Bom, outra propriedade interessante, né? Já falando do menos A, é que o menos A é exatamente o A. Bom, e daí, tendo a construção do menos A, eu posso construir o que eu chamo de subtração. O que é a subtração A menos B? A menos B é simplesmente fazer o número A mais o número menos B. Bom, outra propriedade importante dos números reais é que equivale à comutativa. Eu troco. Fazer A mais B é a mesma coisa que fazer B mais A. Tá vendo? Bom, essa daqui eu vou deixar para depois. O que mais? A multiplicação também eu tenho essa coisa da troca. A vezes B é a mesma coisa do que B vezes A. Bom, divisão. O que é a divisão? Bom, se eu pensar nos números racionais, é bem fácil eu ver o seguinte. A divisão basicamente é o seguinte. A dividido por B é a fração B sobre A. Isso é bem interessante, bem importante a gente sempre se lembrar. Bom, A vezes 1 sempre dá A. Esqueci de colocar uma propriedade aqui, mas que ela também é importante. A mais 0 sempre é A. Eu estou doando para pegar. A dividido por 1 é sempre A. Isso tudo parece muito bobo, tá? Mas isso é tudo muito importante. Se você dominar bem essas coisas básicas, você faz tudo que tem para frente, tá? Eu fazer o número A vezes o número 1 sobre A é sempre 1. Só que para esse 1 sobre A estar bem definido, eu tenho que ter que o número A é não número, tá bom? Senão não está bem definido. Bom, vamos lá agora nas propriedades um pouco menos elementares. O pessoal tem muita dificuldade com isso, não sei porquê, mas ela é muito simples, a propriedade da associatividade. Eu pegar A e multiplicar com B vezes C é a mesma coisa do que fazer A vezes B mais A vezes C. Tá? Na verdade, o que eu vou estar mais fazendo aqui no curso é o contrário. Não vou sair da expressão da esquerda e para a direita. Mas o mais comum a ser feito nesse curso é sair da direita e para a esquerda. Mas também pode acontecer o contrário. Outra propriedade muito importante que a gente vai usar muito é que se uma multiplicação é nula, isso quer dizer que um dos dois elementos é um número zero. Muito bem. Alguma dúvida dessas propriedades aqui? Não? Muito bem. Bom, agora, uma coisa assim que o pessoal também tem muita dificuldade. Bom, de novo, né? Só para destacar, sempre quando eu colocar uma fração, por exemplo, A sobre B, eu estou pegando um B de frente de zero, tá? Porque senão não tem sentido a fração. Como eu já discuti acima, não tem sentido eu fazer divisão por zero, porque
Como que eu vou pegar zero partes, né? Não é bem definido. Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte. Bom, agora então eu vou pegar aqui duas frações e vamos ver como que a gente faz para somar essas frações. Eu fazer A sobre B mais J sobre K é a mesma coisa do que eu fazer o quê? É a mesma coisa do que eu fazer A vezes K mais B vezes J dividido por B sobre K. Na verdade, qual que é a ideia por trás disso? A ideia é a seguinte: eu quero sempre deixar o denominador parecido, certo? A ideia, na verdade, você pode pensar assim, que sempre seria assim. Se eu tivesse A sobre B mais J sobre B com o mesmo denominador, o numerador é o de cima, o denominador é o de baixo, tá? Se eu tenho o mesmo denominador, então A sobre B mais J sobre B é A mais J sobre B. Mas olha só essa daqui. Essa agora, eu tenho o denominador diferente. Como que eu faço para deixar ele igual? Eu faço assim. Aqui eu já estou adiantando, né? Eu vou usar a multiplicação. A multiplicação é o seguinte. A sobre B vezes J sobre K é A vezes J sobre B vezes K. Ou seja, em cima multiplica com quem está em cima, embaixo multiplica com quem está embaixo. Joia? Aí, eu pego essa expressão agora. A sobre B mais J sobre K. Quero deixar o denominador igual. Como que eu faço para deixar o denominador igual? Bom, observa que A sobre B é a mesma coisa que A sobre B vezes 1. E J sobre K é a mesma coisa do que J sobre K vezes 1. Certo? Aí você pode observar uma coisa. Eu não quero deixar o mesmo denominador aqui. Então, eu quero deixar, eu tenho B aqui e tenho K aqui. Eu quero deixar a mesma coisa. Então, o que eu vou deixar? Eu vou deixar os dois denominadores, como sempre, B vezes K. Como que eu faço isso? Essa primeira, 1 que estava aqui, é a mesma coisa do que K sobre K. 1 é a mesma coisa do que B sobre B. Aí, olha só. Quando eu faço, então, a multiplicação dessas duas, o que você vai ter? Você vai ter a primeira, vai ser AK sobre BK, e a segunda é JB sobre KB. Mas como você viu nas propriedades, né? KB e BK é a mesma coisa. Então, eu tenho o mesmo denominador. Tendo o mesmo denominador, basta somar os numeradores, tá bom? Então, desse jeito, eu faço soma de fração. Tem também, você pode pensar, mas eu aprendi lá com a tia da escola de fazer o MMC, blá, blá, blá. Você pode fazer isso. Mas, na verdade, essa coisa de fazer o MMC, não sei o quê, é só para, no final, você fazer menos conta, tá? Mas se você tem dificuldade, você pode fazer isso que eu estou te falando, que não tem erro, tá bom? Muito bem. Vamos, então, agora fazer um exemplo. Antes, né? Senão não vou falar em nenhum outro momento. Outra operação importante que tem nos demos é a potência. Como que eu faço a potência A elevado a K? A elevado a K é a mesma coisa que fazer A vezes A, vezes A, vezes A, K cópias. Bom, agora vamos fazer então aquele exemplo que eu falei de soma de fração. Então, por exemplo, eu tenho aqui o 7 e o 6 mais um 1 sobre o 10. Lógico, você poderia pegar o mínimo múltiplo comum entre o 6 e o 10 para fazer menos conta, mas não precisa. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou fazer igual eu falei acima. Eu multiplico o 7 com 10, dá 70. Mais o 6 vezes o 1, que dá 6. Tudo isso dividido por 6 vezes 10, que dá 60. Somo esses dois, dá 76 sobre 60. Agora, vem outra coisa. Agora eu quero que vocês aprendam o que é esse tal da simplificação, do quarta-quarta que o pessoal faz, que eu acho que muito aluno não sabe o que está acontecendo. Bom, repara que o 76 ele é um múltiplo de 2.
O 60 também é um múltiplo de 2. Como assim? Bom, 38 vezes 2 dá 76. 60 é a mesma coisa do que 30 vezes 2. Então, no lugar de 76 e de 60, eu vou colocar isso. Certo? Agora, eu vou usar essa propriedade aqui, ó, da expressão da multiplicação. Olha, 38 vezes 2 e dividido por 30 vezes 2, pela expressão aqui acima, é a mesma coisa do que 38 sobre 30 vezes 32 sobre 2. Aí eu copiei a primeira parte. 2 sobre 2 é 1. 1 vezes esse cara é 38 sobre 30. Aí depois você pode fazer de novo a mesma coisa. Tá bom? 38 dividido 38 é a mesma coisa do que 19 vezes 2. E 30 é a mesma coisa do que 15 vezes 2. Daí eu divido 2 por 2, que dá 1. 1 vezes 19 sobre 15 é 19 sobre 15. Tudo bem? Alguma dúvida? Parece besteira, né? Mas não é besteira. Porque eu vejo muitas provas com coisas, por exemplo, deste modo. X ao quadrado mais x dividido por x dividido por x. Eu corto o x com x e isso é x ao quadrado. Não, pessoal, não. Por que não? Porque esse corta-corta, por trás dele, tá isso que eu estou te dizendo. Tá, você escrever uma coisa vezes outra, dividido por uma coisa vezes outra, e depois eu uso essa expressão. Tá bom? Então, na verdade, o que eu teria que fazer nessa expressão? X ao quadrado mais x dividido por x. Eu faço assim. X ao quadrado mais x é a mesma coisa do que x vezes x mais 1. X é a mesma coisa do que x vezes 1. Aí agora eu uso aquela propriedade. Essa fração é a mesma coisa do que x sobre x vezes x mais 1 sobre 1. Agora, olha só, tem o x sobre x. X sobre x é 1. Aí eu tenho aqui x mais 1 sobre 1. Aí x mais 1 sobre 1 é 1. Desculpa, é x mais 1. Tá bom? Porque todo número dividido por 1 dá ele mesmo. Professor, Diga. nesse caso aí também dava para dividir só, né? Ia dar x mais 1 de qualquer jeito. Dividia polinomialmente. Isso, é que eu não falei sobre isso, mas, de fato, uma coisa muito comum de se fazer é divisão de polinômios. Vamos fazer nesse caso aqui. Já que ele falou, né? Vamos fazer esse caso. Bom, se eu tiver x ao quadrado mais 1 dividido por x. Como que eu faço a divisão por polinômio? Primeira coisa, que polinômio que eu multiplico com o polinômio que está aqui, que dá x ao quadrado? X. Aí daí aqui coloca x ao quadrado. Subtrai. Aí dá x ao quadrado menos x ao quadrado, dá 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, essa expressão quer dizer o seguinte, essa expressão quer dizer que x ao quadrado mais, caramba, eu coloquei 1 e não x. Mas tudo bem, vai. Essa daqui também, eu já adianto para essa. Essa daqui, ó, quer dizer que x ao quadrado sobre 1 dividido por x é a mesma coisa do que coloco quem está aqui, x, mais quem sobrou o resto, 1 sobre x, tá? Seria isso nesse caso que eu escrevi. Mas se eu escrever agora no exemplo, né? Vamos fazer agora o do exemplo. Se aqui fosse x, então aqui cai o x. É quem que eu multiplico com o x que dá x? Certo? Aí, 1 vezes x dá x, x menos x deu 0. Agora, quem que deu o resto? O resto deu 0. Então, essa expressão quer dizer que x ao quadrado mais x sobre x é a mesma coisa do que x mais 1 mais 0 sobre x. Mas 0 sobre x é 0. Então, de fato, eu tenho aquela expressão lá. Bom? Muito bem. Muito bem. Mais alguma dúvida sobre isso? E agora eu vou falar sobre outra coisa. Vou falar sobre maior e menor.
Não? Muito bem. Uma coisa muito importante que a gente tem também, né? É a noção de desigualdade. Então, vamos começar falando de desigualdade. Esse símbolo aqui, J, papá, K. O que isso quer dizer? Bom, eu leio, primeiro, como que eu leio isso? Eu leio J menor do que K. J menor do que K quer dizer o quê? Se eu for na reta, quer dizer que o número J está à esquerda do número K. Simplesmente isso, tá bom? Isso quer dizer J menor do que K. O número J está à esquerda do que o número K. Se você pensar naquela coisa que a gente estava fazendo de passos, quando eu estou fazendo passos para a esquerda, você vê que qual que seria a noção? A noção seria, para eu chegar em K, eu tenho que dar mais passos do que para chegar em J. Tá bom? Então, por isso, J é menor do que K. Esse símbolo aqui, também, às vezes, eu coloco ele ao contrário. Coloco desta maneira. Agora, quando está desta maneira, é o contrário. Isso quer dizer J maior do que K. E isso daqui é a mesma coisa do que isso. Tá? J maior do que K é a mesma coisa do que K menor do que J. Muito bem. Algumas propriedades de desigualdade importantes. Por exemplo, A menor do que B e eu pego o número C, eu posso somar dos dois lados da desigualdade, que isso não altera a desigualdade. Ou seja, A menor do que B é a mesma coisa do que A mais C ser menor do que B mais C. Tá bom? E vale a volta também. Posso voltar também. Se eu tenho que A mais B é menor do que B mais C, então, ó, mesmo C, né? Então, A é menor do que B. Bom, uma coisa importante também é que dessa propriedade aqui, o que eu consigo obter, né? Se A é menor do que B, então eu tenho que, posso somar, né? Posso somar nos dois lados com qualquer número que não muda. Então eu vou somar com o número menos B. A mais menos B menor do que B mais menos B. Bom, mas A mais menos B é A menos B. E A mais menos B é B menos B. Agora, A menos B copiei aqui, e o B menos B dá zero. Então, eu tenho que A mais B implica em A menos... Desculpa. A menor do que B implica em A menos B menor do que zero. Tá bom? Eu posso fazer a volta disso daqui também. É importante destacar isso. Todos esses caras. Eu não sei se eu preciso falar isso, mas, ó, seta. Seta. Tomem cuidado com seta. O que é seta? Seta significa então. Quer dizer, se eu tenho isso, então eu tenho isso. Ou, se eu tenho isso, então eu tenho isso. Tá? E quando eu coloco seta dos dois lados, quer dizer que se eu estou nesse, então eu chego nesse. E também, se eu estou na direita, então eu chego na esquerda. Certo? Que é o que a gente chama de afirmação equivalente, tá? Equivalente é isso daqui. Em alguns momentos, vocês vão ver também eu chamando isso de C e somente C. O que quer dizer C e somente C? Quer dizer isso, que vai e volta, certo? C e somente C quer dizer que vai e volta. Muito bem. Outras informações. Se eu tenho que A é menor do que B e B é menor do que C, então o A é menor do que o C. Agora, eu posso somar dos dois lados da minha desigualdade sem alterar, né? E multiplicar, posso? Pode, desde que o número que você está multiplicando seja maior do que zero. Se A é menor do que B e C é maior do que zero, então A vezes C é menor do que B vezes C. Bom? E se for menor do que zero, meu C? Se for menor do que zero, então troca. A menor do que B implica em A vezes C. Não era menor? Troquei. O que ficou? Ficou maior do que B vezes C. Certo? Muito bem. Daí você já está se perguntando aí,
professor burro não colocou o zero. Não coloquei o zero porque o zero é óbvio, né? Se eu multiplico qualquer número por zero, dá zero, então eu vou ter uma igualdade, certo? Muito bem. Outra informação importante. Outra equivalência importante. A vezes B maior do que zero, isso é equivalente a ter ou os dois números positivos, positivo é um número maior que zero, tá? Ou os dois números são positivos, ou os dois números são negativos, ou seja, ou os dois números são maiores do que zero, ou os dois números são menores do que zero. Certo? Bom, isso aqui por trás está aquela coisa que o pessoal fala, mas que não faz tanto sentido. Mais com mais dá mais, menos com menos dá menos. Na verdade, o que geralmente está falando nessa frase é a multiplicação de dois números positivos dá um número positivo, e a multiplicação de dois números negativos dá um número positivo. Tá bom? Agora, quando eu tenho negativo, eu tenho que ter um número positivo e o outro negativo. Ou seja, eu tenho o A positivo, o B negativo, ou o B positivo e o A negativo. Certo? E daí, esse caso aqui é aquele mais com menos dá menos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a multiplicação de um positivo com um negativo dá um número negativo. Certo? Muito bem. Aí, por exemplo, se eu quiser resolver essa equação, x vezes x mais 1 é maior do que zero. Olha só, eu tenho a multiplicação de dois números. Eu estou tendo que eles são positivos. Então, isso quer dizer que ou os meus dois números são positivos, ou os dois números são negativos. Certo? Bom, x maior do que zero, x maior do que zero. Copiei. X mais 1 maior do que zero, lembra das propriedades de desigualdade. Isso daqui é a mesma coisa do que x maior do que menos 1. Ou x menor do que zero e x menor do que menos 1. Então, ou acontece essas duas coisas, ou acontece essas duas coisas. Agora, observa o seguinte. Se eu estou interessado nos números que são maiores do que zero e também que são maiores do que menos 1, ao mesmo tempo, tem que ser maior do que zero e maior do que menos 1. Então, na verdade, eu estou interessado apenas nos que são maior do que zero. Certo? Então, essa primeira parte se converte nisso. E se eu quero os números que são menores do que zero e menores do que menos 1, então, na verdade, eu quero quem é menor do que menos 1. Certo? Então, x vezes x mais 1 maior do que zero é a mesma coisa que x maior do que zero ou x menor do que menos 1. Bom, outra coisa importante. Agora, com negativo. Se eu tenho x vezes x mais 1 menor do que zero. Bom, agora, isso é a mesma coisa que eu tenho um positivo e o outro negativo. Então, eu tenho x negativo e x mais 1 positivo. Ou eu tenho, x positivo e x mais 1 negativo. X mais 1 positivo é a mesma coisa que x maior do que menos 1, pelas propriedades. E x mais 1 negativo é a mesma coisa que x menos 1 menor do que zero. Agora, observa aqui, ó. Eu quero, ao mesmo tempo, um cara que seja maior do que zero e menor do que menos 1. Existe isso? Não existe. Então, essa frase aqui não ocorre. O que eu vou ter, então, vai ser apenas a primeira frase, que é um número que é x maior do que menos 1. Então, menos 1 é menor do que x e x é menor do que zero. Bom, a expressão é equivalente a isso. Tudo bem? Alguma dúvida? Veja que tudo segue das propriedades sem nenhuma dificuldade, certo? De novo, aquelas propriedades que eu coloquei parecem muito bobas, muito triviais, mas veja que se eu entendo bem elas, eu faço coisas que, para alguns, é muito complicado, mas se eu entendo bem as propriedades, eu consigo desenvolver bem, né? Certo? Alguma dúvida? Não?
Muito bem. Agora eu vou falar sobre outro conceito que vai nos acompanhar no curso e vai jogar um papel fundamental. É o valor absoluto. Quem é o valor absoluto de um número real A? O valor absoluto de um número real A, eu denoto ele desse jeito aqui, entre duas barras. Ele vai ser A, se o A for um número maior ou igual a zero, e ele vai ser menos A, se o A for menor do que zero, certo? Então, o valor absoluto de 3 é 3. O valor absoluto de menos 3 vai ser, olha só, menos o menos 3. Mas que nem a gente já brincou antes, né? Menos 3 é a mesma coisa do que 3. Bom, eu posso dizer isso, né? Por que é menos 3? Porque o menos 3 é menor do que zero. Joia. Algumas propriedades de valor absoluto que são bem importantes. Valor absoluto de A menor do que B é a mesma coisa do que ter A entre menos B e B. Ou seja, menos B é menor do que A e menor do que B. Valor absoluto de A maior do que B é a mesma coisa do que A é maior do que B, no caso que A é maior ou igual a zero, ou menos A é menor do que B. Ou menos A... Não, desculpa, aqui está ao contrário. Menos A maior do que B. Isso daqui no caso em que A é negativo, tá? Observe que a única coisa que eu fiz aqui é, no caso em que A é positivo, o valor absoluto de A é o próprio A. No caso em que A é negativo, o valor absoluto de A é menos A, tá? Essa segunda aqui, na verdade, se você ver na maioria dos livros, ela não está desse jeito, porque a maioria dos livros o pessoal costuma multiplicar dos dois lados por menos 1. Quando eu multiplico dos dois lados por menos 1, eu tenho isso daqui. Isso é o comum. Bom, aqui também é trivial, né? Valor absoluto de A igual a B, quer dizer que o A é igual a B, isso no caso em que o A é positivo, ou menos A é igual a B, isso no caso em que o A é negativo. Agora, o que é a raiz quadrada? Por que uma das coisas importantes do valor absoluto é que com ele eu posso definir a raiz quadrada. Bom, como que eu defino raiz quadrada? Bom, primeira coisa, eu vou definir raiz quadrada de um número que está sendo elevado ao quadrado. A raiz quadrada de A ao quadrado é valor absoluto de A, certo? Essa é a definição de raiz quadrada. Raiz quadrada de A ao quadrado é valor absoluto de A. Bom, aí uma coisa importante a se dizer é o seguinte. Todo número positivo, eu consigo encontrar um número real A, de modo que esse número positivo é A ao quadrado. Deste modo, eu vou ter sempre raiz quadrada de qualquer número positivo. Como que eu faço, então, para calcular a raiz quadrada de qualquer número positivo? Basta eu encontrar quem que é o número que elevado ao quadrado dá esse número positivo, e daí eu pego o valor absoluto desse A. Bom? Aí você fala, e raiz quadrada de número negativo? Raiz quadrada de número negativo não dá para fazer, não está bem definido. Por quê? Porque raiz quadrada é de um A elevado ao quadrado. Sempre, certo? Sempre eu penso em raiz quadrada de um número elevado ao quadrado. E todo número elevado ao quadrado é maior ou igual a zero. Certo? Então não dá para fazer. Tá? Só uma coisa, esse B aqui poderia ser zero. Tá? Raiz quadrada de zero é zero. Tá? Bom, por exemplo, quem é a raiz quadrada de 4? Bom, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 4 é valor absoluto de 2. Valor absoluto de 2 é 2. Mas você também pode pensar assim, tem aquela brincadeira, né? Eu já vi discussão de Facebook, eu fico até com raiva quando eu vejo gente falando assim, mas a raiz quadrada de 4 é 2 ou é menos 2? Porque podia ser menos 2. Não, se você está falando isso, você não viu a definição correta de raiz quadrada. Por quê? Tudo bem, 4 é menos 2 ao quadrado.
Só que qual que é a definição de raiz quadrada? É o valor absoluto. Então, o valor absoluto de menos 2 vai ser a raiz quadrada desse cara. E o valor absoluto de menos 2 é menos 2. E menos 2 dá 2. Tá bom? Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Não? Muito bem. Uma coisa importante a dizer é que eu posso também fazer raiz késima, com K sendo qualquer número natural. Como que eu faço raiz késima? Bom, se eu pego um número A, que ele é real e positivo, e eu pego um K natural, a raiz késima de A elevado a K é A. Aí você já me fala, mas a tua definição não está legal. Porque raiz quadrada é o caso K igual a 2. E ali você colocou que a raiz quadrada de A ao quadrado é valor absoluto de A. E agora você colocou A. Só que observa, aqui eu estou trabalhando com A positivo, certo? O valor absoluto de um número positivo é sempre ele mesmo. Tá? Quando eu tiver mais do que K, é sempre importante dividir para fazer a raiz entre a parte positiva e o negativo. Vocês já vamos ver por quê. Bom, agora se eu tiver no caso menor do que zero, no caso menor do que zero, eu vou definir em dois jeitos diferentes, para A menor do que zero. No caso em que K é ímpar, ou seja, K é um múltiplo de 2 mais 1, a raiz késima de A é A. Certo? Bem natural, né? O número que é elevado a K dá, certo? Raiz késima de K dá A. Desculpa. Raiz késima de A elevado a K dá A. E se o K for par? Se for ímpar, se for par, ou seja, um múltiplo de 2. Aí, esse coincide com o caso acima, né? Porque o 2 é um múltiplo de 2. A raiz késima de A elevado a K é o valor absoluto de A. Bom, desse jeito que a gente define. Aí você pode falar, mas por que você está fazendo isso? Matemático só quer complicar as coisas, dificultar para a gente. Não, isso não é dificultar à toa. Eu vou explicar por quê. Basicamente é o seguinte. Eu quero que a raiz késima de um número dê um número, apenas um número. Ela não pode ser dois números diferentes. Tá? Aí o que é que acontece? Se o K é ímpar, e se eu tenho B diferente de A, eu vou ter que A elevado a K é diferente de B elevado a K. Ou seja, não existe nenhum outro número de modo que A elevado a K seja igual a esse B elevado a K. Então, desta maneira, esse cara aqui vai dar um único número. Só tem um único número. Agora, vamos ver essa outra aqui. Se eu deixasse a mesma... Se eu não colocasse valor absoluto aqui, se eu deixasse só A, o que aconteceria? Aconteceria o seguinte, olha só. Eu sei que A elevado a K também pode ser menos A elevado a K. Certo? Então, se eu não tivesse o valor absoluto aqui, se eu escrevesse raiz késima de A elevado a K é A, eu teria que esse cara não é apenas um número, porque esse cara poderia ser o A, mas também poderia ser o menos A. Por quê? Porque A elevado a K é a mesma coisa que menos A elevado a K, quando o K é par. Tá bom? Então, por isso que no caso ímpar, eu posso definir desta maneira, e no caso par, eu defino desta maneira. Ficou alguma dúvida, pessoal? E até uma coisa interessante a se observar é que, então, no caso ímpar, a raiz késima pode ser um número negativo, pegando o A negativo. No caso par, a raiz késima nunca será negativa. Ela sempre vai ser um número positivo. Por quê? Porque é valor absoluto. E valor absoluto é sempre positivo. Tá joia? Alguma dúvida até aqui? Muito bem.
A igualdade entre números. Bom, igualdade é simplesmente uma expressão, isso eu vou chamar de equação, desculpa, equação. Equação é simplesmente uma igualdade entre números, certo? Então, eu vou chamar de equação toda expressão que envolver uma igualdade entre números. Por exemplo, x vezes x é igual a x ao quadrado. Isso é uma equação. Uma equação que vale para todo número. Para todo número x. A vezes B é igual a B vezes A. Essa daqui também é uma equação que vale para todo número. Mas, não está no mais. Oh, essa propriedade aqui eu coloquei, mas acho que eu já falei ela acima, né? Então, deixa ela aqui. Já falei ela antes, então vamos pular. Bom, o que eu quero dizer agora é o seguinte. Algumas igualdades, essas duas igualdades que eu coloquei aqui, elas valem para todos os números. Mas algumas igualdades não valem para todos os números. Por exemplo, a equação, que eu pego um número, uma expressão polinomial e igualo isso a zero. Ou seja, eu pego A, B e C números reais com A diferente de zero. E eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso daqui não vale para todo x. Vale só para alguns x. Ou, em alguns casos, nem tem x que vale. Para quais x que vale? Bom, essa expressão aqui é a mesma coisa do que eu ter ou o meu x é menos b, menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, ou o meu x é menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Certo? Observa que eu tenho aqui uma raiz quadrada. Como nós acabamos de discutir, raiz quadrada só está bem definida quando o cara aqui de dentro é um número positivo. Então, essa expressão acima só faz sentido quando b ao quadrado menos 4ac é chamado de discriminante, ele é maior ou igual a zero. Tá bom? E no caso em que ele é negativo? Isso é importante. No caso em que ele é negativo, quer dizer que não existe nenhum x que satisfaz essa equação. Muito bem. Uma coisa importante a se destacar, né, que a gente vai usar em alguns momentos, é que aqui eu coloquei essa expressão, né, mas essa expressão, como que se chega nela? A ideia básica é o seguinte: eu pego o meu polinômio e eu tento escrever ele do seguinte jeito. Eu coloco o AN em evidência e eu tento escrever ele como x menos x1 vezes x menos x2 até x menos xn. Certo? E daí eu tenho o seguinte: x1, x2 até xn são as soluções da minha equação. Ou seja, são os números que satisfazem a equação. E também eu tenho que se x1, x2, x3 até xn são números que satisfazem a minha equação, então essa expressão aqui acontece. Observa que eu troco o sinal. Tá? Muito bem. Agora, o que é uma desigualdade? Uma desigualdade, basicamente, é a mesma coisa do que uma igualdade. Só que no lugar do igual, eu vou ter menor ou igual, maior ou igual, menor ou maior. Bom, isso é uma desigualdade. Novamente, existem desigualdades que valem para todos os números, como, por exemplo, A ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, para todo número real. Mas existem algumas desigualdades que não valem para todos os números. Certo? Bom, para trabalhar com desigualdades, é importante também a gente trabalhar com intervalos. O que é um intervalo? Vamos começar aqui com intervalos abertos. Intervalo aberto AB, aberto no A, aberto no B, é o conjunto dos pontos que são maiores do que A e menores do que B. Eu digo, são os X que estão entre o A e o B, que são esses pontos aqui.
E eu estou entre o A e o B, certo? Esses são os valores de x que eu quero, tá bom? X é maior do que A e menor do que B, certo? Essa bola aberta quer dizer que o x não pode ser o A e o x não pode ser o B, tá bom? E agora intervalo fechado. Intervalo fechado é a mesma coisa, só que daí eu permito o A e o B. Por isso que agora não é mais estritamente menor, é menor ou igual. E aberto no A, fechado no B. Quer dizer, isso daqui. A estritamente menor do que x e o x menor ou igual a B. Ah, uma coisa importante, você vê que o aberto, eu em alguns momentos vou denotar como parênteses, em algum momento com esse colchete trocado. Por quê? Porque agora que eu estou trabalhando só com intervalo, não tem ambiguidade. Mas em algum momento eu vou trabalhar com os pares ordenados. E daí você vai ter a mesma anotação para o intervalo aberto com o par ordenado. Tá? Então, para não fazer ambiguidade, em alguns momentos eu vou optar pelo colchete nessa trocada. Bom, né, tem um intervalo semiaberto fechado no A e aberto no B, mesma coisa. E depois, importante, eu tenho os intervalos que são ilimitados. Quais são esses intervalos? São fechado no A e que vai até o infinito, que são os números x que são maiores ou iguais a A, aberto no A até o infinito. São x que são, acima, maior ou igual, e agora estritamente maior. Depois eu tenho menos infinito até A, que são os x que são menores estritamente do que A. E menos infinito até A fechado, que são os que são menores ou iguais a A. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou fazer agora a chamada, mas enquanto eu faço a chamada, eu quero que vocês pensem nessa desigualdade aqui. Até porque tá todo mundo, vocês começaram participando, agora ficou todo mundo calado, acho que todo mundo cansou. Então, vamos lá. Tentem fazer essas desigualdades, ou seja, encontrar desigualdades equivalentes a essas, tá? Na verdade, eu vou querer que vocês escrevam essa desigualdade aqui é equivalente ao x estar nesse intervalo, ó, aqui, ou na união desses intervalos, tá bem? Para esses dois casos. Tudo pensando apenas nas propriedades, tá bem? Vamos lá. Dá um tempinho aí para vocês. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada. Para a chamada, pessoal, vocês podem, quando eu chamar o nome de vocês, você abre o microfone e diz presente, eu, aqui, o que você quiser. Vamos lá. Vou aumentar aqui a letra que está muito miúda. O Alex Rodrigues está? Aqui, Joia. estou aqui. Ok. Ana Beatriz. Faltou? A Ana Carolina. Pode escrever no chat também, tá? Se alguém escrever no chat, por favor, vocês me avisem se alguém perceber, tá? Certo. A Ana Carolina faltou? Ela estava agora há pouco. Acho que é isso aí. Então eu vou colocar só uma falta. Porque são 2 aulas, né? Então, 2 faltas para quem sai, para quem não vem, e 2 presenças para quem vem. A Ana Carla, tá? Faltou? Tá aqui. Não, tá aqui. Ok. Joia. Ana Vitória? Faltou? Andressa Kelly? Faltou? Anthony Ramos? Aqui. Joia. Antônio Cláudio? Faltou? Adela Dávila? Presente.
Bruno Iese Gomes de Melo. Faltou. Carlos Eduardo Carvalho de Moura. Faltou. Claudemir da Silva. Faison Alcides. Daniel José da Silva. Douglas Rocha. Falou no chat, o Daniel. Daniel falou no chat, obrigado. O Douglas Rocha. A Edneide Lino Ferreira. O Eliel Berto. Presente. A Emanuele de Oliveira. Presente. O Eric. O Fernando Marcos. Gabriel dos Santos. O Harrison. Presente. Presente. Joia. O Ítalo José. Presente. O João Christian. Presente. O João Gabriel. Faltou. O João Vitor. Presente. O José Alves. Presente. José Carlos. José Francisco. Presente. José Kelvin. Presente. Aqui. Olha. O José Vinícius. Opa, presente. Ok. A Júlia. Esther. Nome bonito. Eu não consigo pronunciar. Mas alguém. Ela tá aí? Não, né? A Catarine Pereira da Silva. A Laura Beatriz. Faltou. O Luan dos Santos. A Laura tá aí? Tá. Legal. Luan dos Santos. Faltou. O Luciano. Presente. A Ludmila. Presente. O Luiz Arthur Tenório de Oliveira. Marcos Ranieri Rodrigues Gomes. Marg Felipe. Presente. A Maria Fernanda Lopes dos Presente. Santos. Ok. A Maria Caroline Galvão dos Santos. Presente. Michelon Altamir. Micael de Almeida Lima. Nathalie. Francis César Santos de Almeida. Ô, professor, Micael e Natália tá presente. Ele tá? Tá. E Natália também. Nathalie. Sim. Obrigado. Thales Cavalcante. Grandão. E a Yasmin. Faltou a Yasmin? Tudo bem. Deixa eu ver aqui se passou alguém.
Rames. Não, eu chamei Rames. Presente. Muito bem. Tem alguém presente na sala que eu não falei o nome? Alguém que eu não falei o nome? Ana Carolina. Eu acho que eu falei alguma Ana Carolina, mas vamos lá. Foi a que eu tinha avisado que ela tinha saído. Aí ela voltou agora. Ah, muito bem. Então, tá jóia. Tá certo. Eu vou só para confirmar, tá? As pessoas que eu coloquei falta. Se tiver aqui, me fala. Eu tá com falta Ana Beatriz, Ana Vitória, Andressa Kelly, Antônio Cláudio, Nuno Iese, Carlos Eduardo, Vladimir, Tyson, Douglas Rocha, Edneide Lino, Eric, Fernando Marcos, Gabriel dos Santos, João Gabriel, José Carlos, William Esther, Catarine, Juan dos Santos, Luiz Arthur Tenório, Marcos Ranieri, Shalom, Thales e Yasmin. Alguém desses que eu falei agora que estão com falta está aqui? Né? Muito bem. Então tá bom. Vamos lá então, já são 9h10, só para a gente terminar, vamos terminar os exemplozinhos. Conseguiram fazer? Bem fácil, né? Bem fácil. Bom, vamos lá no A. Como que eu fiz o A? O A eu posso fazer assim. Menos 5 menor ou igual do que 4 menos 3x dividido por 2 menor do que 1, eu posso fazer assim. Na desigualdade, eu posso multiplicar por qualquer número que não altera a desigualdade, desde que o número seja positivo. Então, eu vou multiplicar por 2, certo? Então, multiplicando por 2, eu vou ter menos 5 vezes 2, menor ou igual do que 4 menos 3, menor do que 1 vezes 2. Isso é a mesma coisa. Agora, eu tenho aqui, ó, 4 menos 3x. Eu gostaria de ficar apenas com o negócio que tem x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar menos 4 em todas as parcelas. Somando menos 4 em todas as parcelas, eu obtenho isso. Certo? Aí, o que acontece? Mas eu não queria menos 3x, eu queria apenas o x. Então, o que eu faço? Eu multiplico todas as parcelas por menos 1/3. Por quê? Menos 3 vezes menos 1/3 dá 1, certo? Então, eu teria aqui, multiplicando por menos 1/3 em todas as parcelas, eu teria menos 14 dividido por menos 3. Só que daí, ó, importante, o menos 1/3 é negativo. Então, quando eu multiplicar por ele, eu vou mudar o sinal. Mudando o sinal, eu tenho isso. Certo? Aí, agora o que eu fiz agora é só trocar esse cara aqui. Eu tenho aqui x maior do que menos 2 sobre menos 3. Mas menos 2 sobre menos 3 é 2/3. X maior do que menos 2 sobre 3 é a mesma coisa que 2/3 menor do que x. E menos 14 sobre menos 3 maior ou igual do que x é a mesma coisa que x menor ou igual do que 14 sobre 3. Esse cara aqui é a mesma coisa do que dizer que o x está no intervalo que vai de 2/3 até 14/3. Tá bom? E esse outro aqui? Esse outro, tem gente que pode fazer umas coisas malucas aí, mas é simples. É só você pensar assim. O x ao quadrado menos 10 maior do que 3x é a mesma coisa do que o x ao quadrado menos 3x menos 10. Ser maior do que zero. O que eu fiz aqui? Eu somei dos dois lados menos 3x, certo? Aí eu posso usar aqui somar produto, o que eu quiser,
eu posso descobrir que o 2 o menos 2 e o 5 são raízes desse polinômio. Então, pelo que eu falei acima, esse polinômio se escreve como x mais 2 vezes x menos 5. Tá bom? E daí, então, quer dizer que eu ter esse cara positivo é a mesma coisa que ter essa multiplicação desses números positivos. Para essa multiplicação ser positiva, quer dizer que os dois são positivos ou os dois são negativos, certo? Mas esses dois caras serem positivos é a mesma coisa do que o x maior do que menos 2 e o x maior do que 5. E aqueles dois números serem negativos é a mesma coisa que o x menor do que menos 2 e o x menor do que 5. Bom, agora eu venho aqui e vou fazer aquela brincadeira que eu fiz antes. Para eu ter, ao mesmo tempo, x maior do que menos 2 e x maior do que 5, basta eu ter x maior do que 5. Para eu ter, ao mesmo tempo, x menor do que menos 2 e x menor do que 5, basta x menor do que 2. Então, quem que é a solução desse cara? São os x que são maiores do que 5 ou que são menor do que menos 2. O que significa ser menor do que menos 2? Significa que está no intervalo aberto de menos infinito até menos 2. O que significa ser maior do que 5? Significa que está no intervalo de 5 até mais infinito. Tá bom? Então, esse daqui é uma expressão equivalente à desigualdade. Bom, aqui, só para destacar, né, eu coloquei que eu estou usando os conceitos que são importantes de união. Aí é bom você também lembrar o que significa interseção, o que significa operação exceto, tá bom? Coloquei aqui outras desigualdades. Vou colocar lá no Moodle, tá? Você tenta fazer essas daqui também. E depois a outra parte eu falo na próxima aula. Tudo bem? Ficou alguma dúvida dessa aula, pessoal? Tá. O que tem nessa aula tá no livro do Sokolsky, basicamente tudo foi inspirado no livro do Sokolsky, tá? Só uma coisa antes de encerrar, alguém tirou sarro aí do Terence Tao, mas só para dizer uma coisa. O Terence Tao diz que ele é o único matemático da atualidade que domina todas as áreas da matemática. Existe um prêmio da matemática que é a medalha Fields. A medalha Fields, ela é o equivalente ao prêmio Nobel. O Terence Tao, ele é medalhista Fields. Ele é... Bom, posso me dar o direito para falar disso, porque ele é foda. O Terence Tao é foda. Só resumindo. Beleza, pessoal. Alguém mais tem mais alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa? Por enquanto, não. Tá bom. Obrigado. Bom, eu ia contar uma história de bastidores do Terence Tao, mas... Rapidamente, diz que tem uma história que o Terence Tao estava lendo um artigo de um cara que é muito foda também, que eu não preciso falar o nome dele, porque vocês também não conhecem. E alguém falou assim pro cara, falou pro Terence Tao, para de ler os artigos do cara, deixa ele trabalhar, porque se você começar a trabalhar nas coisas dele, você vai resolver todos os problemas que ele tem para fazer e ele não vai ter mais trabalho. Só uma brincadeira de bastidores. Beleza, pessoal. Até mais, então. Encontro vocês na quinta-feira, às 7h30, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salve, salve.